No início dos anos 1980, eu não tinha nenhuma noção de astrologia. Eu ainda estava casado com minha primeira esposa e me dedicava a ministrar aulas de Kung Fu. Um de meus alunos de Kung Fu, o Renato Hirata, veio a se tornar meu amigo e me falou da astrologia. Ele investia na bolsa e queria estudar astrologia para saber das mudanças no mercado de ações. E me disse que muitos investidores do primeiro mundo recorriam a esse recurso. Incentivado por ele, ambos nos inscrevemos na mais importante escola de astrologia na cidade de São Paulo. Em mais ou menos 6 meses de aula, mal havíamos arranhado o aprendizado de como fazer o mapa astral. Descontente com o curso, além das aulas que tínhamos, passei a estudar por minha própria conta. E comprei muitos livros, entre eles um livro de cálculos astrológicos de autoria do professor Hélio Amorim. Estudando esse livro, aprendi a fazer todos os cálculos astrológicos em uma só tarde. Mas o trânsito da Lua era mais complexo, visto que esse satélite da Terra se move muito rápido e exige cálculos mais complexos. Localizei o telefone do Hélio Amorim e soube que ele ministrava cursos de astrologia e era o mentor do Centro Astrológico de São Paulo. Poucos dias depois, me inscrevi no curso dele e comecei a ter aulas com o maior erudito em astrologia daquela época. Com o tempo, me tornei amigo pessoal dele e aprendi com ele muito mais do que o que ele passava no currículo do curso. Foi então que compreendi que haviam 2 astrologias: a científica, que se guiava por cálculos matemáticos precisos, considerando inclusive a precessão dos equinócios, e que havia sido praticada pelos maiores sábios do passado, inclusive pelos maiores teólogos da Igreja Católica, e que havia sido a mãe das ciências exatas, como a astronomia, a física e a matemática. E havia também uma astrologia adivinhatória, sem valor, que nos tempos modernos se transformou na astrologia de jornal. Considerando que o horóscopo consiste em olhar a hora do nascimento do consulente, não é possível fazer previsões genéricas sem se saber o momento exato do nascimento e as coordenadas, latitude e longitude do local de nascimento. O rol dos praticantes da astrologia científica inclui Ptolomeu, Platão, Aristóteles, Hiparco, Hermes Trismegisto, Nostradamus, Copérnico, Galileu Galilei, Tycho Brahe, Isaac Newton, Copérnico, Kepler, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entre muitos outros. A maior parte das disciplinas da ciência moderna teve sua origem na astrologia, mas os surpreendentes são os astrólogos capazes de preverem a data da morte. Um deles foi o poeta português Fernando Pessoa, que era um grande estudioso da astrologia e previu a data da morte de seu amigo Raul Leal. Outro foi o Jerônimo Cardano, que foi um grande astrólogo que também era inventor e criou o eixo Cardan, que existe nos carros. Mas o mais surpreendente era o caso de um astrólogo brasileiro, o Jubal Tavares. Essa história me foi contada pelo próprio Hélio Amorim. Ele me contou que existia um astrólogo formidável no Brasil que criou o Almanaque do Pensamento, publicado anualmente pela editora Pensamento. Jubal Tavares tinha um conhecimento tão profundo em astrologia que previu e acertou com precisão a data da própria morte. Sabendo que sua morte se aproximava, ele se dedicou a colocar por escrito tudo o que sabia sobre astrologia. Ele datilografou tudo o que sabia e encadernou tudo em formato de livros. Segundo Hélio Amorim, mais de 100 de livros que nunca foram publicados. Havia um só exemplar com todos aqueles conhecimentos. Ele os estava preparando para que sua família desse prosseguimento a seu trabalho após a sua morte. Ele previu não só a data da sua própria morte, mas o horário em que morreria.
e tudo aconteceu como ele previu, com um viés de apenas 6 horas. Nunca nenhum astrólogo havia conseguido tal precisão. Mas então aconteceu algo terrível. A maior parte da família dele era evangélica, e apavorada com esses conhecimentos tão terríveis, que tornavam possível até mesmo a previsão do dia da morte, jogaram no lixo todos esses livros, considerando-os perigosos e diabólicos. Mas a providência divina fez com que o Hélio Amorim soubesse disso no mesmo dia em que ocorreu, e o Hélio organizou uma busca frenética por esses livros com a ajuda de todos os seus alunos. Foi uma busca desenfreada e desesperada em sebos e depósitos de lixo. Até onde o Hélio Amorim sabia, dos mais de 100 volumes, foram recuperados apenas 19, todos datilografados e encadernados, existindo apenas um exemplar em todo o mundo. Um desses exemplares foi recuperado pelo astrólogo Diocleciano Nasi, que deu continuidade ao trabalho do Jubal Tavares no preparo do Almanaque do Pensamento. Os outros 18 volumes foram recuperados pelo próprio Hélio Amorim. Me ofereci para comprar esses livros, e o Hélio Amorim de início se negou, mas devido à minha insistência, pediu um preço absurdo, e eu disse que iria pensar. Nesse ínterim, 3 acontecimentos influenciaram minha decisão. Primeiro fator decisório. Fui procurar o Diocleciano Nasi para saber se ele não me venderia o volume do Jubal Tavares que ele tinha conseguido. E ele me contou que o livro lhe foi roubado e se lamentou me dizendo: eu seria capaz de pagar o preço de um apartamento para ter aquele livro de volta. Isso me impressionou, mas não mencionei que o Hélio Amorim havia resgatado 18 volumes, pois se o fizesse ele me passaria a perna e os compraria antes de mim. Segundo fator decisório. Por essa época, o Michel Gauquelin, um matemático especialista em estatística e que também era psicólogo, resolveu realizar alguns experimentos lá na França para provar que a astrologia era uma falácia. Ele publicou um anúncio na revista Ici Paris, oferecendo absolutamente grátis um horóscopo pessoal para qualquer leitor que enviasse nome, endereço, data, horário e local de nascimento. Mais ou menos 150 pessoas enviaram seus dados, e ele enviou a elas um horóscopo de 10 páginas. 94% dessas pessoas ficaram impressionadas com a precisão do perfil astrológico e algumas até declararam que seus familiares e conhecidos os reconheciam no horóscopo que receberam. Foi então que Gauquelin abriu o jogo e contou que todos haviam recebido o mesmo perfil, que era baseado no horóscopo de Marcel Petiot, um famoso serial killer francês. Quando publicou esse artigo na revista, Gauquelin concluiu o texto afirmando: todos tendemos a ver no horóscopo um espelho de nossa personalidade. Por essa época estavam surgindo computadores, e desafiado pelos astrólogos franceses e belgas, Gauquelin resolveu realizar um segundo experimento estatístico. Nesse experimento, ele tinha a intenção de acabar de uma vez por todas com a crença na astrologia, e fez uma pesquisa que foi conhecida como o efeito Marte. A intenção era provar que a influência do planeta Marte no horóscopo de nascimento, que era considerado determinante na escolha profissional das pessoas, era uma falácia. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Os computadores provaram que o efeito Marte existia realmente e era um fator incontestável estatisticamente. Inconformado com os resultados, que contradiziam o que ele queria provar, mas sendo um cientista, Gauquelin adotou um comportamento ético e deu a mão à palmatória, e publicou os resultados em revistas científicas. Isso trouxe a ele uma avalanche de críticas dos cientistas, e foi desafiado a realizar o mesmo experimento nos Estados Unidos, com o acompanhamento dos cientistas americanos e realizado em computadores de última geração. Ele foi à América e supervisionou o experimento e mais uma vez provou que a astrologia funcionava,
e que o efeito Marte era um fato. Inconformado com o resultado, que contrariava tudo o que queria provar, Gauquelin admitiu que estava errado em criticar a astrologia e declarou: tendo coletado mais de 20.000 datas de nascimentos de celebridades profissionais de vários países europeus e dos Estados Unidos, tenho que chegar à conclusão inevitável que a posição dos planetas no momento de nascer está ligada ao próprio destino. Que desafio para a mente racional! E como também era formado em psicologia, publicou um livro narrando seu experimento. Esse livro se chamava A Cosmopsicologia. Apesar dos resultados obtidos, que foram narrados nesse livro, que foi publicado pelo Gauquelin, ele continuou sendo criticado por seus detratores do mundo da ciência. E, inconformado com isso, teve um ataque de nervos, destruiu todos os seus arquivos e cometeu suicídio em 1991, aos 60 anos de idade. Havia, no entanto, um terceiro fator decisório ainda. Por essa época, minha mãe marcou consulta com uma famosa astróloga francesa que atendia com hora marcada no bairro de Pinheiros, e ela queria que eu fosse junto. Eu fui, e a tal astróloga atendeu minha mãe consultando livros em francês e lendo seus textos. E eu pensei, poxa, até eu consigo fazer melhor que isso. E nem preciso consultar os livros, já está tudo em minha cabeça. Bem, esses 3 fatores decisórios me influenciaram e vendi meu carro, peguei toda a quantia em dinheiro vivo, coloquei numa maleta 007 e fui comprar os livros do Jubal Tavares que estavam com o Hélio Amorim. A princípio, ele recusou e disse que tinha pedido aquele preço alto porque não queria vender. Abri a maleta, joguei todo o dinheiro em cima da mesa dele e gritei: vendi meu carro para comprar esses livros, você vai me vender? Sim, senhor. E ele, meio a contragosto, me entregou os livros. Logo em seguida, me mudei para Campos do Jordão e não pude mais frequentar o curso do Hélio Amorim. Passei a estudar os livros do Jubal Tavares com uma persistência que beirava a loucura. Eu atravessava as madrugadas estudando. Comecei a conhecer a astrologia com muita profundidade. A editora 13 me devia um espaço para anúncio na revista Planeta, e eu utilizei esse espaço para anunciar meu trabalho como astrólogo. Era um anúncio com mais ou menos meia página, e muita gente me ligou. Na época ainda não havia internet no Brasil e tive que publicar meu telefone. Mas apesar de tudo que eu já sabia, eu ainda não tinha coragem de atender ninguém. E atendia os telefonemas dizendo que todos os meus horários estavam lotados e que não podia aceitar mais nenhum consulente. Só que a providência divina entrou em ação outra vez. Eu era escritor há alguns anos e já tinha publicado alguns livros, entre eles um livro sobre Doim. Uma senhora professora de yoga me convidou a dar um curso de Doim para suas alunas. Hoje sofro de AGT e tenho problemas de memória. Não me lembro se foi em Taubaté ou em Pindamonhangaba, mas fui lá e dei o curso. Essa senhora me convidou para almoçar na casa dela e lá vinha conhecer o marido dela, que era maçom e líder da associação comercial da cidade. Sabendo que eu estudava astrologia, a filha dela, que estava na faixa dos 20 anos, pediu que eu interpretasse o horóscopo dela. Mas eu não queria fazer isso e me recusei, alegando que teria que calcular o mapa astral e que não tinha tempo. A mocinha foi até o quarto dela e voltou com um mapa astral calculado por uma astróloga carioca, a Eliane Lobato. Bem, eu não podia mais me recusar e disse que faria isso rapidamente enquanto a mãe dela preparava o almoço. O pai disse que não acreditava em astrologia e, assintosamente, virou a cadeira de costas para mim e ligou a televisão com o som bem alto. Comecei a interpretar o mapa da moça, recorrendo ao que havia aprendido com os livros do Jubal Tavares. Até que cheguei num ponto do mapa dela que, pela progressão de 3 graus ao ano, indicava que a moça estaria sujeita a uma cirurgia do ovário. Hesitei em dizer isso a ela, pois ela era muito novinha e isso poderia chocá-la. Mas os sinais eram tão evidentes que lhe disse:
Tudo indica que em breve você vai passar por uma cirurgia nos ovários. Nesse momento, a mocinha começou a chorar. E o pai dela se ergueu da cadeira e veio em minha direção, completamente lívido e assustado. Me contaram que a menina havia feito a cirurgia umas 3 semanas antes e que não haviam contado para ninguém. A partir daí, todo mundo veio ouvir o que eu tinha para dizer e quase queimaram o almoço. Foi uma experiência emocionante e até eu fiquei bastante emocionado. No fim de semana seguinte, estou eu lá em Campos do Jordão, muito tranquilo, quando chegaram 4 carros com a professora de yoga, seu marido e outros de seus filhos, que haviam viajado de muito longe para virem me consultar. A princípio tentei recusar, mas não teve jeito. Um dos filhos dela tinha vindo desde Araçatuba até Campos do Jordão. Havia viajado quase 700 quilômetros dirigindo por mais de 8 horas durante a noite. E eles disseram que pagariam pela consulta e que eu poderia cobrar o que eu quisesse. Pedi um preço bem salgado e tive que atender, não me lembro muito bem, entre 4 a 6 pessoas. Foi essa a minha iniciação como astrólogo. Logo em seguida me mudei para Niterói, lá no Rio de Janeiro, e trabalhei como astrólogo por alguns anos, até ter um surto de AGT que me fez perder a memória. Estudei profundamente os livros do Jubal Tavares, mas nunca me atrevi a aprender sobre a data da morte. O Hélio Amorim me garantiu que esse tipo de conhecimento estão nesses livros que eu tenho, mas nunca me atrevi a essa aventura. São livros velhos, alguns com a encadernação em péssimo estado, mas o conteúdo perfeitamente legível. Existe apenas um exemplar da maioria deles, um único exemplar. São raríssimos, mereciam estar em um museu. Pois bem, os livros estão à venda pela mixaria de apenas R$10.000 pelo lote todo, mais o custo de envio. Quando comecei a trabalhar com astrologia, levei cerca de 3 meses para recuperar tudo que paguei por eles. Você tem ali tudo o que precisa saber para atender seus consulentes de forma exemplar. Quanto aos cálculos do mapa astral, atualmente não é mais necessário fazer os cálculos à mão. Existem programas de computador e até mesmo pela internet você consegue um mapa de graça. Apenas a interpretação é por sua conta. E com o que está nos livros do Jubal, mais fácil do que tirar doce de criança. Ainda há um episódio que quero lhe contar, em que os livros do Jubal Tavares me livraram do que poderia ter sido um problemão. Ia haver uma eleição para presidente, e os candidatos eram o Lula e o Collor. Nessa época, o Collor tinha uma coluna no Jornal do Brasil, e nessa coluna ele disse que quem votasse no Lula iria se arrepender, porque o Lula iria confiscar a poupança de todos os brasileiros. Eu não tinha os dados astrológicos dos candidatos, mas tinha os dados astrológicos do Brasil. Calculei cuidadosamente os trânsitos planetários e haviam aspectos muito negativos. Para me certificar, realizei também os cálculos das progressões. Cruzei os 2 cálculos e estava muito ruim. Não dava para saber o que iria acontecer. E pelo sim, pelo não, fui ao banco e levei todo o meu dinheiro para casa. Quando houve a eleição, o eleito foi o Collor, e ele fez exatamente aquilo que disse que o Lula faria. Confiscou todo o dinheiro da poupança. Para minha sorte, eu tinha sacado todo o meu dinheiro dias antes da eleição e não perdi nada. Pouco mais de um mês depois, muita gente estava vendendo seus carros para poder pagar a prestação da casa. E eu comprei um carro a um preço de banana, graças ao método de previsão ensinado pelo Jubal Tavares. Aqui está a relação dos livros que o Hélio Amorim conseguiu salvar e que foram vendidos para mim. 1. O destino revelado pelas estrelas. 2. Astroscopia astrológica. 3. Método de horóscopo. 4. Interpretação do horóscopo astrológico. 5. Original do método de leitura anual. 6. Índice dos horóscopos do método do pensamento. 7. Astrologia judiciária ou genetlíaca. 8. A biorritma controla nossas emoções. 9. Interpretação dos horóscopos. 10. Astrologia científica. 11. Interpretação do horóscopo. 12. Graus simbólicos do zodíaco. 13. Diário horoscópico. 14. A história da astrologia.
15. Astrologia científica, cálculo do horóscopo e sua progressão. 16. Ulu Getzel, Astrologia e Magia. 17º, Ulu Getzel, Astrologia, volume 2. 18º, Diário Horoscópico. Os livros são estes. Eu vou mostrar para você agora a pilha dos livros que estão aqui. Aqui você está vendo a pilha de livros de autoria do Jubal Tavares, que eu comprei do Hélio Amorim. Agora eu vou folhear um dos livros para você ver que eles são totalmente originais. Olha, estou com um dos volumes na minha mão. Veja bem que esse é um dos que estão em melhor estado de conservação. São livros antigos e às vezes estão assim com uma encadernação bem estragada. Mas o conteúdo por escrito está em perfeitas condições. Está em perfeitas condições. Você pode virar as páginas e veja, tudo datilografado e encadernado, né? São livros originais, nunca foram publicados e ninguém os tem, porque só existe um exemplar, que agora estou oferecendo a você. Tá bom? São obras originais, nunca foram publicadas. É pegar ou largar. Agora é com você. Obrigado por sua presença. Desejo-lhe muito sucesso e uma carreira espetacular na astrologia.